irmãos propuseram o tema hoje, um contraste entre o pragmatismo e a vontade de Deus. E via de regra, o pragmatismo tem uma filosofia que pode não ser reverberada, verbalizada, pode não estar escrito em algum documento, mas a prática é uma só. Qual é a filosofia do pragmatismo? Que é o fio condutor de todo o movimento de crescimento de igreja. A filosofia é a seguinte: o que dá certo é certo. Então, ninguém considera o que a Bíblia ensina, mas simplesmente a funcionalidade, o resultado imediato. Essa é a mentalidade, a filosofia do pragmatismo. No entanto, nem tudo o que dá certo é aprovado por Deus. É bom considerar sempre, trazer à nossa memória, que Deus é o Criador e legislador. Só Deus tem a prerrogativa, como soberano de toda a terra, de determinar o que é certo e o que é errado. E no que tange a igreja, nós que somos discípulos de Cristo, membros do corpo dele, e em particular a liderança da igreja, aqueles a quem Deus chamou para cuidar do rebanho, nós não temos a prerrogativa de fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus que está revelada nas Sagradas Escrituras. E o que eu quero trazer aos irmãos hoje para a nossa reflexão é, na contramão do pragmatismo, repito, que é o que tem dado concreção ao movimento de crescimento de igreja, quais são os princípios bíblicos para um crescimento saudável da igreja. Porque uma igreja pode crescer, sobretudo numericamente, mas não ter saúde, não ter vitalidade, não ter vigor, não ter afeição por Cristo. Então a gente precisa olhar nas Escrituras e identificar qual é a vontade de Deus. O que eu vou apresentar aos irmãos aqui hoje não é nenhuma novidade, está ancorada na história, na tradição cristã. Eu vou lançar mão de alguns textos, a referência de alguns autores que têm sido para nós bons exemplos a serem imitados, mas eu queria então que você se dispusesse a ouvir atenciosamente esta reflexão sobre esses princípios bíblicos, repito, em contraste com o movimento de crescimento de igreja, em contraste com o pragmatismo. Mas antes de tudo, vamos ver aí o que eu vou chamar de retrato sombrio. Está funcionando aqui? Deixa eu ver. Retrato sombrio da igreja evangélica, retrato sombrio de uma igreja pragmática, aquela igreja que o que importa é o que dá certo. Por conta dessa mentalidade, hoje, salvo as raras exceções, no retrato 3x4, nós temos esse cenário: uma igreja teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante, espiritualmente decadente. Repito, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Eu estou fazendo apenas um quadro geral. O que é que significa? Porque teologicamente confusa. Houve um tempo em que, para você admitir alguém como membro da igreja, esse indivíduo tinha que, no mínimo, dar sinais, evidências da autenticidade da sua conversão e subscrever documentos básicos da nossa fé. Reconhecer publicamente algumas doutrinas que para nós são inegociáveis, aquelas centrais, aquelas que são basilares. Hoje é uma igreja completamente confusa. Nós fazemos parte de uma geração que não consegue, por exemplo, fazer uma breve exposição sobre aquela que é a principal doutrina da nossa fé, a doutrina da Trindade. A doutrina da justificação pela graça mediante a fé, porque é uma igreja teologicamente confusa. Ela ouve um pastor aqui, ouve um pastor acolá, lê um texto aqui, lê um texto acolá, e de repente ela está nesse cipual, usando a expressão lá do povo de Recife, como disse Paulo, como meninos sendo levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. É uma igreja confusa, moralmente fraca, porque uma doutrina falsa, uma doutrina equivocada vai desembocar em erros morais. E é muito curioso notar o contingente expressivo de cristãos da nossa geração que não dão um bom testemunho do evangelho. É uma igreja que cresceu numericamente, a igreja evangélica brasileira, mas parece não ter nenhum tipo de influência benéfica na sociedade,
razão pela qual o Brasil é hoje um ícone de corrupção internacional. O que aconteceu nas últimas décadas no Brasil não tem precedentes na história, não tem precedentes. Nós vivemos um sistema de corrupção endêmica em todas as esferas, dos altos escalões às pessoas mais simples. E a pergunta é, se essa igreja cresce numericamente, por que ela não influencia a moral, a ética, a conduta dos brasileiros? É uma igreja moralmente fraca. E o escândalo maior, boa parte dos brasileiros que congregam nas igrejas, não demonstram atitudes éticas que glorificam a Deus. Não há uma evidência contundente entre o comportamento de um não cristão e o comportamento de um cristão. Repito, fazendo um quadro genérico. Socialmente inoperante, porque nós vivemos num país de paradoxo. É um país riquíssimo, uma das principais economias do mundo, e é nesse momento, nesse dia, brasileiros que não tiveram o que comer hoje. E embora a igreja não tenha a vocação de fazer a função do Estado, são dois ministros atuando em duas esferas distintas, a igreja ela precisa exercer o seu ministério de socorro, de assistência ao necessitado, sobretudo aos necessitados domésticos, aqueles que estão dentro do círculo da fé, os nossos irmãos, e há muitos irmãos nossos que estão passando por dificuldade, precisam ser assistidos, mas a nossa igreja, quando digo a nossa igreja, a igreja evangélica, ela é por vezes inoperante e espiritualmente decadente, falta-nos poder. E poder, como eu disse ontem, não é gritar, não é pular, não é espernear. Poder é a vida do Evangelho pulsando em nós, transformando a nossa vida, a nossa família, o círculo relacional com aqueles com os quais nós convivemos. Pois bem, e nesse cenário, uma pergunta que tem sido feita é a seguinte: o que fazer para mudar esse quadro? O que fazer para a igreja crescer? Alguém disse com muita propriedade que essa pergunta está errada. O que fazer para a igreja crescer não é a pergunta certa. A pergunta certa deveria ser: o que fazer, ou melhor, o que tem impedido a igreja de crescer? Reformulando, não é o que fazer para crescer, mas o que tem impedido a igreja de crescer. Porque a igreja, ela tem várias nomenclaturas, ou melhor dizendo, ela tem várias figuras que ilustram a realidade da igreja. Você pega as metáforas no Novo Testamento, elas são altamente multifacetadas. Não obstante a isso, todas essas figuras apontam para um organismo vivo. A igreja não é o edifício no qual nós estamos, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é o endereço, a igreja é um contingente de pessoas, um grupo de pessoas alcançadas pelo Evangelho, trazidas das trevas para a luz, inseridas no corpo místico de Cristo que é a igreja, e chamadas para viver e espelhar a beleza e a glória do Deus Trino. Essa igreja que é viva por natureza, porque recebeu nova vida na pessoa de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo, ela cresce naturalmente. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, não precisa ser necessariamente pai e mãe, mas basta raciocinar e refletir. Um bebê quando nasce, os pais não precisam ficar, quando o bebê acorda de manhã, um estica o braço, um estica o pé para ver se a criança vai crescer. Basta dar os nutrientes necessários e o crescimento da criança vai ser o quê? Natural. Então a igreja, se ela viver alguns princípios bíblicos, se ela tiver saúde, ela vai crescer naturalmente. Não é um inchaço, não é um crescimento artificial, produzido, manipulado, mas é o crescimento que procede de Deus. E há um texto em Colossenses que eu gosto muito, que diz assim, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O texto é Colossenses 2:19. Paulo usa a expressão, cresce o crescimento que procede de Deus. E Paulo está nesse texto em Colossenses fazendo algumas afirmações bem interessantes. Ele diz que Cristo é o cabeça, que não pode ser retido. E uma vez conectados a Cristo, que é Senhor, soberano, dono da igreja, aquele que comprou a igreja pelo precioso sangue dele mesmo, a igreja, ela vai crescer o crescimento que procede de Deus. Então, se a igreja estiver submissa ao Senhor da igreja, sendo dirigida por Cristo, cujo cetro, através do qual ele dirige a igreja, é a palavra dele, ela vai experimentar crescimento, o crescimento que procede de Deus. E aí, alguns princípios, a partir disso, que são fundamentais. E o primeiro deles, esse que eu vou apresentar a vocês. São alguns, mas vamos lá. Primeiro, qual é o princípio que a igreja precisa estabelecer? Definir a missão da igreja a partir da sua própria identidade.
Se a igreja não entender qual é a sua missão, a partir da identificação da sua identidade, ela está perdida. E é por conta disso que você tem tantas igrejas hoje, por exemplo, se transformando em ONGs, a igreja cumprindo a função do Estado. A função do Estado é uma, a função da igreja é outra. Boa parte das pessoas que frequentam as igrejas não poderiam talvez falar de modo correto qual é a natureza da igreja, qual é a missão da igreja. Falta-nos uma compreensão sobre a identidade da igreja. O que é uma igreja cristã? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Você que é membro da igreja, se alguém te dissesse, perguntasse você, o que é a igreja? Qual seria a sua resposta? A partir da sua perspectiva, da sua cosmovisão de igreja, identidade de igreja, é que você vai desdobrar na sua missão, naquilo que a igreja foi chamada para fazer. E aqui um princípio interessante, o princípio é esse: precisamos saber quem somos para sabermos o que fazer. Nossa identidade tem relação com a nossa missão. Enquanto a igreja não identificar, discernir a sua identidade, ela vai estar muitas vezes perdida no cumprimento da sua missão. E aí tem uma enxurrada de livros sobre missão da igreja, o que a igreja deve fazer, o que não deve fazer. Via de regra, em linhas gerais, a igreja tem 3 propósitos pelos quais ela existe, apenas 3. Existem desdobramentos, mas a igreja só tem fundamentalmente 3 propósitos, e eles podem ser sintetizados em 3 frases, em 3 expressões, 3 palavras: adoração, instrução e proclamação. Desses 3 propósitos centrais, 2 são temporais e 1 é eterno. O principal, ou a principal missão da igreja, ouçam isso aqui, é adorar ao Deus Trino. Por toda a eternidade, nossa vocação é adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nosso Deus Salvador. Porque boa parte das pessoas no mundo não vivem para adorar o Criador, é que a igreja então proclama o Evangelho, para que mais e mais pessoas façam parte desta congregação de remidos no sangue de Cristo para adorar o Deus Trino. E uma vez alcançados por essa graça, a igreja os catequiza, instrui. A palavra catequese não é a palavra da igreja romana, é uma palavra em latim que significa instrução. Então a igreja, em relação a Deus, ela o adora, em relação aos fiéis, ela instrui, em relação ao mundo, ela proclama o Evangelho. Essa é fundamentalmente a missão da igreja, são os 3 propósitos pelos quais a igreja existe. Agora vamos pensar aqui em algumas coisas. No campo, por exemplo, da adoração, boa parte das pessoas pensam que adorar é cantar. Envolve canto, mas não é só canto. Fosse assim, as pessoas tinham algum tipo de deficiência, não poderiam adorar a Deus. Adoração significa fundamentalmente reconhecer quem Deus é. Vem de um verbo que é prostrar-se, reconhecer a grandeza, a majestade. O fato de Deus é o totalmente outro, autossuficiente, autoexistente, o único, incomparável Criador de todas as coisas, que por toda a eternidade, antes que houvesse tempo, viveu plenamente satisfeitos em si mesmo. As 3 benditas e santas pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, derramando amor um sobre o outro, de nada ou de ninguém precisando. Então a igreja reconhece e adora esse Deus sem igual, majestoso, que é o arquétipo de toda beleza. E a instrução, a igreja precisa valorizar o ministério catequético, e aqui os irmãos estão fazendo isso muito bem, no púlpito, nas classes de escola bíblica, nos seminários, nas conferências. A igreja precisa resistir ao espírito da superficialidade, que é uma marca distintiva do nosso tempo. Há uma história muito curiosa sobre o D. White Moody, que foi um evangelista norte-americano do século XIX. O Moody evangelizou nos 2 lados do Atlântico, né? E numa campanha evangelística no Reino Unido, ele chegou a uma região da Escócia, em Dundee, na costa leste da Escócia, e ele evangelizou em várias regiões, e chegando naquela cidade, que era a cidade do Robert Murray McCheyne, um grande pregador escocês, ele pregou para os adultos da igreja no culto convencional, um culto público regular, e à tarde ele foi a uma reunião de oração de crianças. É muito comum ainda hoje nas igrejas no Reino Unido você ter à tarde uma reunião de oração para crianças. No Tabernáculo Metropolitano, ainda hoje lá, às 15 horas, tem uma reunião com 400 crianças da igreja. É interessante isso. E então o Moody foi lá falar para um grupo de crianças,
E ele é assim, alto, com quase 2 metros de altura, grandão, barbudo, e as crianças assim, escoceses, olhando aquele indivíduo estranho, exótico assim. Ele percebeu assim que as crianças estavam assim: quem é esse camarada? Então, para quebrar o gelo, ele falou assim: olha, eu estou aqui na reunião de oração e queria ouvir de vocês o que é oração. E aí olhou para a igreja, pegou mais franzino assim: você, garotinho, o que é oração? Aí o garoto se colocou de pé e disse assim: oração é um dos principais meios de graça. Nós, pecadores remidos, nos dirigimos ao Deus Trino. Nos dirigimos ao Pai, pelos méritos do Filho, sob a direção do Espírito Santo, crendo que apesar de nós, Deus nos ouve. Aí o Moody ficou assim: filho, agradece a Deus ter nascido na Escócia. Ou seja, uma igreja que instrui os pequenos. Vejam isso. Hoje os rapazes, as crianças, adolescentes, jovens estudam álgebra, química, física, matemática, equações altamente complexas, idiomas variados, mas não podem estudar teologia. Teologia é uma coisa exótica do seminário. O pastor está usando uma linguagem estranha, negócio de teologia. O importante é sentir Jesus no coração, pastor. E a igreja vai sendo empobrecida no seu vocabulário, nas orações superficiais, na linguagem herética. Você sabia? Muitas vezes uma igreja verdadeira e saudável tem às vezes uma linguagem herética. Outro dia eu fui numa igreja, estavam cantando uma canção assim, deixa eu ver se eu lembro agora o início dela. Fala sobre a obra de Jesus Cristo, só que começa com o Pai. Graças eu te dou ao Pai, e começa a falar toda a obra de Cristo. O Pai não morreu na cruz. Se você disser que o Pai morreu na cruz, você está incorrendo no erro básico da teologia cristã. O Deus Pai não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho. São 3 pessoas distintas, embora um único Deus. Mas observe que a linguagem da igreja, a oração da igreja ficou empobrecida porque ela abandonou o sistema catequético de instrução. E nós precisamos retornar a isso. E a proclamação não é para uma elite, não é para um grupo especializado, não é para os chamados. Toda igreja precisa proclamar o evangelho. Você não precisa ser doutor em teologia, você não precisa ser um orador, um pregador para anunciar o evangelho. Compartilhe com outras pessoas como é que você foi alcançado pela graça. Usa a sua linguagem, usa a sua experiência, fale com as pessoas, mas todos nós precisamos falar do evangelho. E para fechar esse ponto, 1 Pedro 2,9 diz assim, vejam, vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. O que é que Pedro está fazendo aqui? Ilustrando basicamente o que eu acabei de dizer: identidade e missão. O que é que vocês são? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. Isso é o que nós somos. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, o primeiro ponto aqui é discernir a identidade e a missão da igreja. Isso vai promover o crescimento saudável da igreja. Caso contrário isso não aconteça, o que via de regra se dá é uma igreja confusa, atirando para todo lado. Agora no Rio de Janeiro teve uma igreja que gastou um volume considerável de dinheiro para reformar um terreiro de macumba e achou que estava fazendo uma coisa bonita. E teve gente aplaudindo isso na internet, que coisa maravilhosa, isso quer mostrar amor e tolerância, olha só, a igreja reformou o terreiro de macumba, que bênção. Porque não consegue entender a sua identidade, logo vai incorrer em erros no cumprimento da sua missão. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, a igreja precisa fazer da igreja um lar espiritual cheio de vida e acolhimento. Ouçam, irmãos, a igreja tem que valorizar a doutrina, ela tem que valorizar a teologia, ela é uma escola. O Lutero dizia que toda igreja é um pequeno seminário, mas a igreja não é apenas isso, porque a maior sede das pessoas hoje não é necessariamente de saber, de conhecimento, de exercício cognitivo, envolve isso a nossa fé, mas é de afeto, de amor, de aceitação, de acolhimento. Lá fora, cruzando essas portas aí, o que nós temos é muita cobrança, muita acusação, muito espírito belicoso, beligerante, e a igreja precisa ser um lar para receber as pessoas.
A igreja é uma família, e aqui é o lugar onde você será recebido, detalhe, com seus predicados, com as suas virtudes, mas também com as suas fraquezas, com suas nódoas, com seus pecados. E se a igreja não for esse lar espiritual, essa família em Cristo Jesus, ela se torna simplesmente um banco catequético, o indivíduo chega, recebe conteúdo, tchau e bênção. Não deve ser assim. A igreja do Novo Testamento sequer tinha reuniões como nós temos hoje. Muita gente, eram reuniões menores, porque nós não tínhamos no primeiro momento espaços para multidões, e era valorizado o quê? Os relacionamentos nos lares. Hoje em dia, veja o caso do pastor, ele tem que cumprimentar 100, 200, 300, lá em Mesquita tinha que cumprimentar 400 pessoas ao final do culto, tchau e benção, até domingo que vem, todo mundo correndo para uma semana de trabalho, de atividade, de estudo, e a igreja ficando como? Empobrecida nos seus relacionamentos. Razão pela qual, na dinâmica da vida urbana, nós precisamos encontrar mecanismos bíblicos legítimos para valorizar os relacionamentos. Uma classe de escola bíblica dominical, mais informal no contexto do lar, um retiro, um acampamento, um encontro de casais, uma cantina. A igreja não vive para vender comida. A cantina simplesmente é um recurso para você ali bater um papo com o irmão, conhecer a pessoa. Ou seja, esses relacionamentos são importantes, porque a igreja precisa ser essa família, esse lar para as pessoas. E por que isso se dá? Porque nós todos temos uma sede de relacionamentos. Veja isso, você vai lá para o livro de Gênesis e encontra lá: façamos o homem à nossa imagem. Façamos ali o chamado plural majestático, o Deus trino dialogando entre si e deliberando criar para revelar a sua glória. Assim como Deus é um ser relacional, Deus vive em eterna comunhão perfeita de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. Na linguagem de Agostinho nós temos o amor, o amado e o amante. 3 benditas pessoas derramando amor perfeito um sobre o outro. Deus criou seres relacionais, razão pela qual ninguém vive sem relacionamento. O indivíduo pode, por algum motivo, até passar um tempo sozinho, isolado, etc e tal, mas ninguém mantém a sua saúde física, psíquica, emocional, espiritual, isolado. Você precisa de relacionamento. Quem sacou muito bem isso foi um produtor muito capaz, me foge o nome dele agora, que produziu um filme conhecido como O Náufrago. Tem uma imagem bem interessante aí, olha essa imagem aí. É uma metáfora dessa carência existencial. Tem lá um indivíduo, representado lá pelo ator, o Tom Hanks. Ele sofre um desastre de avião, vai parar numa ilha, fica lá por meses naquela ilha, a família já o tem como falecido, mas ele está lá. Ele reúne os destroços do avião, não estou fazendo spoiler não, porque o filme é antigo, todo mundo já conhece a história. Se não conhece, lamento, porque esse filme vai para mais de 10 anos. E aí, ele junta os destroços do avião, monta lá sua cabana, tem várias tentativas dele sair da ilha, mas ele está sozinho na ilha, literalmente sozinho, e sozinho não dá para viver. Então o que ele faz? Tem uma bola de vôlei. Ele então faz uma ferida no próprio corpo, pega o sangue dele, cria lá uma imagem como se fosse de uma pessoa, um desenho lá, dá nome, chama de Seu Wilson, olha só, e começa a conversar. Olha, o de hoje não foi muito bem, Seu Wilson. E ele faz isso para não enlouquecer, porque ele precisa se relacionar, ele precisa falar. E aí quando ele está numa tentativa de fugir da ilha, de sair de lá, e ele consegue ter êxito, no meio da tempestade, numa jangada improvisada, a onda forte leva o Seu Wilson para longe, e ele chora desesperadamente, como se estivesse traindo o seu amigo. Me perdoe, Wilson, eu não vou poder te levar mais. E o cara está desesperado. Por que isso? Qual é o ponto aqui? Ninguém vive sem relacionamentos. E o que tem sido feito com a igreja? Números, coisificação, objetificação das pessoas. Quem está do seu lado não é um número, é uma pessoa com a qual você precisa se relacionar. Você pode praticar qualquer religião sozinho dentro da sua casa sem dar um bom dia a ninguém, mas se você quer ser cristão, você tem que se relacionar com as pessoas. E a igreja é uma comunidade relacional. Veja o próximo slide aí, veja o que a queda gerou. Em Minas Gerais, nós temos 4 dimensões relacionais. A queda gerou perturbações, danificou todas as relações. Nós temos um problema aí
psicológico. O pecado, ele afetou fundamentalmente a relação do homem consigo mesmo. Depois da queda, o homem não está mais equilibrado, houve distúrbios consigo mesmo, houve um problema de natureza sociológica, ou seja, o homem passou a ter conflito com o seu próximo. O Senhor vai ao encontro do casal, Adão diz que foi a mulher que o Senhor lhe deu, já gerou um problema entre os dois. Eva diz, não, foi a serpente, e gerando conflito entre o primeiro casal. O pecado danificou a relação interpessoal, um problema ecológico, porque o homem deveria ser o guardião da criação, o mordomo de Deus nesse universo criado, e a partir de então o homem é detrator da criação, mas sobretudo um problema teológico. O homem agora tem uma crise relacional com aquele que é a fonte de toda a vida. Todo esse drama, que é altamente complexo, é fruto do pecado. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, há uma cura substancial nessas relações. O nosso relacionamento com Deus não é perfeito ainda, porque ainda estamos, de alguma maneira, com resíduos da velha natureza. O nosso relacionamento com o nosso próximo não é perfeito. Ninguém aqui ama o próximo como a si mesmo, nem tampouco a Deus acima de todas as coisas. Nós temos as nossas crises existenciais. Nós não estamos ainda completamente curados. Para usar a linguagem de Francis Schaeffer, nós sofremos uma cura substancial, mas não uma cura definitiva. Estamos buscando, e vamos chegar lá, a glorificação. E nós deveríamos ser os melhores cuidadores da criação, mas via de regra, o mundo está do jeito que está, porque nós não cuidamos da criação como deveríamos cuidar. Pois bem, esse é o ponto. Agora a igreja, ela precisa valorizar esses relacionamentos, no que tange ao aspecto sociológico, as relações interpessoais. Olha o que um autor diz com muita propriedade. Na maioria das igrejas, os convertidos são simplesmente adicionados ao rol de membros e abandonados a cuidarem espiritualmente de si mesmos. É doloroso afirmar, mas o fato é que existem muitos órfãos e poucos pais espirituais em nossas igrejas. Como é que funciona? Funciona como uma grande fábrica. Eu ouvi há alguns anos atrás um pastor muito capaz, muito experiente, fazer uma ilustração muito curiosa. E os mais antigos aqui, os que lidam com o campo, talvez apreendam melhor essa ilustração. Ele falou, há uma diferença entre os pintinhos de granja e os pintinhos da galinha caipira, né, da roça. Como é que funciona numa granja? Ovos chocados numa chocadeira elétrica. Não tem mãe. Aquele monte de pinto lá, pinto. Mas quem é a mãe? Tem, fica lá. Agora, a galinha que deita sobre os ovos, tem os seus filhos, vai mexer para você ver. Ela sabe quem são seus filhos, ela cuida deles. Cada cristão deveria gerar novas ovelhas, novos discípulos, cuidar deles. Mas como a maioria não ganha ninguém para Jesus, boa parte dos cristãos nunca levaram ninguém ao Evangelho. É impressionante. Por quê? Elas lançam toda a responsabilidade sobre quem? Sobre o miserável do pastor. E aí Deus, por sua graça, tira a gente das trevas para a luz. Só que agora fica todo mundo piando em torno do pastor. Então o pastor cuida de um, dá comida para outro, dá comida para outro. Por quê? Porque é filho de chocadeira. Quando toda igreja deveria exercer o ministério do pastorado. Pastorado, observe que o pastoreio é mútuo. Nós devemos aconselhar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Veja os mandamentos de mutualidade, porque é um relacionamento. Existe uma liderança, não é um modelo hierárquico, piramidal, é uma ordem na igreja. Há uma ordem na Trindade, há uma ordem na igreja, há uma ordem na família. E esses relacionamentos precisam ser valorizados na ambiência da fé. Porque, vejam meus irmãos, eu vou dizer isso aqui com muito cuidado, com muito carinho. Às vezes as pessoas estão rindo dentro das igrejas, cantando, sorrindo e tal, mas estão com a alma sangrando. E por vezes nós expulsamos, eu digo isso com muito cuidado, vou usar aqui com a força de expressão, nós expulsamos o Espírito Santo dentro da igreja porque ele é o consolador, mas na igreja por vezes não há espaço para o choro. Se alguém começa a chorar, não deveria chegar, meu irmão, não fique triste não, o que está acontecendo? É uma tentativa de ajudar, mas a igreja por vezes ela limita o indivíduo a ser autêntico, porque na igreja, cheia do poder, só há espaço para o riso, só há espaço para a felicidade, não há espaço para a crise, não há espaço para o choro, não há espaço para a dúvida. E quando você começa a valorizar os relacionamentos e a igreja como lugar de acolhimento,
evento, eu posso ser autêntico, porque se eu falar como está o meu coração, eu não vou ser expulso como um herege, eu não vou ser expulso como um homem de pouca fé. É simplesmente um ser humano que tem fraquezas, e a igreja precisa ser esse lar espiritual, uma família. Eu me lembro, desci na estação de Botafogo no Rio de Janeiro, fui caminhando para o Jardim Botânico. É um percurso talvez aí de uns 2 quilômetros, e entre a estação e a igreja, mais ou menos no Largo dos Leões, no Maitá, encontrei um rapaz, um pintor muito capaz, um artista. Ele tinha feito um quadro para mim alguns anos atrás, e eu encontrei, falei, caramba, você sumiu, e começamos a conversar e tal, e conversar, aí de repente falei, olha, eu tenho que ir porque eu tenho um compromisso, mas foi muito bom te encontrar, assim, no meio da rua, deixa eu te dar um abraço, e dei um abraço no cara. Ele começou a chorar. Ele falou para mim, eu não lembro qual foi a última vez que eu recebi um abraço. Um homem, um pai de família. Então a igreja precisa acolher as pessoas, ela precisa receber as pessoas. Há muita gente machucada aí fora. E outra coisa, não seja juiz dos seus irmãos. Sua vocação é servir os seus irmãos e não julgá-los, apontar fraqueza, deficiência. Nós somos muito bons promotores, não é? Quando o pecado é o do outro, mas muito bons defensores quando o pecado é o nosso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há um verso para a gente encerrar esse ponto aqui. Olha o que diz o Salmo 68: Deus faz que o solitário more em família. Vamos repetir isso? Deus faz que o solitário more em família. Acolha as pessoas. Há muita gente em Muriaé que precisa de uma família espiritual, e essa igreja tem recebido e pode receber muito mais pessoas. Isso vai gerar saúde. Aquela igreja é uma igreja acolhedora. Não é que a igreja vai lançar por terra, jogar terra abaixo os seus valores éticos. Não é que ela vai alargar a porta estreita, mas aqueles que passarem pela porta estreita do Evangelho serão bem recebidos, bem acolhidos. A igreja tem que ser um lar espiritual para as pessoas. Um terceiro princípio que promove o crescimento saudável da igreja, sem correr no pragmatismo, é reformar o culto à luz da palavra de Deus. Observe o próximo slide: reformar o culto à luz da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar aos seus irmãos, é idolatria adorar falsos deuses? Qual seria a resposta? É idolatria ou não é? Sim, porque os deuses dessa terra nada mais são do que fabricações humanas. Desde a queda, a mente humana transformou-se numa fábrica de fazer ídolos, disse o teólogo de Genebra. Mas o que pouca gente sabe, que também é idolatria adorar o Deus verdadeiro da maneira errada. Não sou eu, não é você, não é o pastor, não é um padre, não é um bispo, não é ninguém, nenhum de nós, que tem competência e a prerrogativa de estabelecer o culto ao nosso gosto. É o Deus que é adorado, o Deus a quem nós somos chamados a adorar, e adoração é mais do que cantar, ouçam. É Ele que estabelece as prerrogativas. E no culto público, que a gente chama de culto comunitário, o culto onde no domingo, dia da ressurreição, via de regra, a igreja se reúne para celebrar o nome do Senhor, para tomar lá a ceia, para administrar o batismo, e sim, as duas ordenanças dele, é o Senhor que estabelece o caminho. E o que tem acontecido no Brasil, de modo geral, é o empobrecimento do culto. Meus irmãos, tem culto que é sala de tortura. Tem culto que é duro participar. É uma bagunça do início ao fim. Não tem nenhum senso de beleza, não tem nenhuma organização. E aí, por vezes, nós históricos, batistas, somos acusados de ser uma igreja gélida, uma igreja engessada, que tem uma liturgia, tem uma ordem de culto. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que as coisas para o Senhor têm que ser feitas com excelência e à luz das Escrituras. E quando eu falo de reformar o culto, a gente precisa de equilíbrio. E por vezes, o que tem acontecido? Para não cair naquele tradicionalismo morto, algumas igrejas históricas foram para o outro lado e transformaram o culto num evento, num show, cheio de recurso pirotécnico, tudo no improviso, e aí você percebe o empobrecimento do culto. Falta aquele senso de reverência, aquele senso de majestade, aquele senso de maravilha.
porque o culto foi empobrecido. Um professor do Seminário do Sul, um americano que deu aula há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, o Broaddus, ele fez uma observação que eu acho cirúrgica, muito interessante. Veja lá o que ele disse. A igreja nasceu como um fato na Palestina, veio para a Grécia e tornou-se uma ideia, foi para Roma e tornou-se uma instituição, foi para os Estados Unidos e tornou-se um empreendimento, veio para o Brasil e tornou-se um evento. A impressão que se tem é que você está indo para um espetáculo. A própria linguagem denuncia. E aí você vai assistir o culto, ou seja, a ideia de que tem uma plateia, você tem lá os atores levando as pessoas a participar do espetáculo e Deus é uma espécie de ponto, ajudando a coisa a funcionar. Quando na verdade é o inverso. Foi o Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que usou essa ilustração. Na verdade, se nós usássemos essa linguagem do teatro, né, para mostrar como é que funciona o culto cristão, a plateia é um só, é o Deus Trino, estamos nos dirigindo a Ele, tudo tem que ser centrado na pessoa dEle. Nós somos os atores, toda a congregação, e o pastor e aqueles que ajudam na liturgia são o ponto, aqueles que estão ajudando na dinâmica do culto. Então tudo tem que ser centrado em Deus, e reformar o culto implica na gente ter esse equilíbrio, nem aquela coisa, aquele tradicionalismo morto em nome da ortodoxia, nem aquela pirotecnia, como se o culto fosse um grande show. O John Stott, que é um inglês, né, da igreja anglicana, falecido professor John Stott, ele disse com muita propriedade sobre a falta de alegria nos cultos na Inglaterra. Ele disse assim, olha, quando participo de cultos em algumas igrejas, quase acho que entrei por engano no funeral. Todos estão vestidos de preto, ninguém fala nem ri, os hinos são tocados no compasso de uma lesma ou tartaruga, e a atmosfera toda é lúgubre. Se eu conseguisse vencer minha reserva de anglo-saxão, iria querer gritar, alegria! O cristianismo é uma religião alegre e cada culto deveria ser uma celebração. Então tem que ter alegria no culto, tem que ter vida, tem que ter entusiasmo. Como é que você senta no banco de uma igreja e canta, Tu és digno, Senhor, porque Tu criaste todas as coisas, sim, por Tua vontade, sem reconhecer que nesse momento a Terra, o planeta Terra está girando a 150 mil quilômetros por hora, e o que sustenta tudo isso aí é o Deus a quem nós cantamos, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o louvor. Falta-nos entendimento em relação àquilo que a gente canta, aquilo que a gente expressa no ato litúrgico, que faz parte da nossa adoração. E aí, à medida que a gente vai entendendo essas verdades, nós vamos ter o quê? Alegria. E alegria não é euforia, não é adrenalina. Um dia a irmãzinha chegou lá na igreja, pastor, o culto está faltando alegria. Eu falei, olha irmã, você está confundindo alegria com adrenalina. Está tendo alegria. Só que a alegria não é uma coisa que a gente mede apenas externamente. Um indivíduo pode estar em silêncio no culto, mas o coração com profunda alegria. E o outro pode estar girando para lá e para cá, mas aquilo é simplesmente artificial. A gente precisa de alegria e reverência. Deus é Pai, mas Ele é Senhor. Essas duas coisas andam juntas. E qual é o princípio geral? Nem show, nem funeral. O culto é uma audiência com Deus vivo. Veja esse slide aí. Nem show, nem funeral. O culto é uma audiência com Deus vivo. Esse é o ponto. O equilíbrio na vida da igreja. Portanto, à medida que a gente vai reformando o culto, trazendo esse equilíbrio, a igreja vai tendo saúde. A igreja vai tendo saúde. Então, quais são as bases do culto cristão? Canto congregacional, oração comunitária e pregação expositiva. A gente tem que valorizar isso. Esse vai ser o último ponto da minha fala, sobre a necessidade de valorizar o ministério da pregação, que é o que de fato promove a saúde da igreja. Então a gente precisa disso. E para sintetizar essa linguagem de equilíbrio entre alegria e reverência, vejam o Salmo, o que ele diz lá: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Você consegue ver o equilíbrio aqui? Servir ao Senhor com temor, reverência, e ao mesmo tempo alegrai-vos nele, mas como? Com tremor. Esse paradoxo entre alegria e reverência que deve trazer beleza ao culto. Ao mesmo tempo que você está alegre, jubiloso, você está na audiência com Deus vivo. E o culto não começa quando a gente
começa a cantar alguns cânticos. Já viu aquele pessoal de louvor que chega assim e fala: meus irmãos, agora nós vamos adorar o Senhor. Ué, não estava adorando até então? Porque a linguagem denuncia que as pessoas pensam que adorar é cantar. A maneira como você entrou hoje aqui, a maneira como você sentou, a maneira como você leu a Bíblia, a maneira como você orou, a maneira como você ouviu a oração, a maneira como você cantou, tudo isso foi um ato de adoração a Deus ou não. Adorar é mais do que cantar, e tudo que a gente deve fazer na vida da igreja tem que ter essa reverência e ao mesmo tempo essa alegria. E quando a igreja organiza o culto com excelência, com pontualidade, com esmero, que vai cantar, cantando as escrituras, isso traz beleza ao culto, glorifica a Deus, edifica a igreja e promove a sua saúde. Pois bem, um outro princípio ainda, vou caminhar com mais rapidez esse ponto aqui: valorizar os dons espirituais dos membros da igreja, ou seja, incentivar aquilo que a reforma resgatou, que é o sacerdócio universal dos santos. O que essa doutrina preciosa nos ensina? Nos ensina que há uma ordem funcional na igreja. Deus, na sua soberana vontade, chama pessoas para liderar. É um dom que Ele concede, esse dom é reconhecido pela igreja, esse indivíduo, ele é treinado para liderar a igreja. Pastores, líderes, mestres. Pois bem, mas toda a congregação foi dotada de dons espirituais para a edificação da igreja. Eu estou nessa nova igreja há 6 meses, fiquei 13 anos na Igreja Batista Betel de Mesquita, e estou agora no Jardim Botânico há 6 meses. E tanto na primeira experiência, e nessa que é o segundo pastorado, no dia da posse em particular, você ouve as pessoas: pastor, pode contar comigo, eu estou aí para ajudar o irmão a exercer seu ministério. Isso é bom. Já pensou se você fosse recebido: pastor, eu estou aqui para te atrapalhar, o que eu puder fazer, pode contar comigo, que o irmão não vai ser bem sucedido. Se você não sabe, no domingo você nem comparece lá, fala: deu fora. Mas aí você recebe aquele encorajamento: pastor, vamos te ajudar a cumprir o seu ministério. Beleza. Primeiro sermão no domingo, falei: irmãos, eu recebi muitos encorajamentos aqui de apoio ao ministério, eu agradeço. Só que a gente precisa considerar um ponto aqui. É bom que os irmãos ajudem o pastor a cumprir o seu ministério, mas o inverso é tão verdadeiro quanto. O papel do pastor é ajudar os irmãos a cumprirem o seu ministério. Cada um aqui recebeu dons e talentos. Você é um obreiro, você é uma obreira, você é alguém a quem Deus chamou para edificar a igreja com seus dons e talentos. Se você está fazendo isso com fidelidade, com diligência, com esmero, é uma coisa. Agora você foi chamado para isso. E o sacerdócio universal dos santos aponta para nós, para o fato de que essa divisão clero-laicato, ela é antibíblica. Existe ordem funcional, mas todos nós fazemos parte desse sacerdócio. Todo cristão é um sacerdote, não é simplesmente o pastor. E quando a igreja não entende isso, o que acontece? Nós não temos mais membros de igreja. Nós temos o que agora? Clientes. O cara entra na igreja, se assenta e começa a analisar: ar-condicionado, não sei se está muito frio, muito quente, iluminação, som. O pastor pregou muito tempo hoje, pregou pouco tempo hoje, não foi muito bem hoje, o irmãozinho desafinou demais, passou, deixa aquele irmão tocar, não sei para quê. E ele fica aqui só analisando, julgando, porque ele é um cliente. E se a coisa não está funcionando bem aqui, o que é que ele faz? Vaza, uma linguagem carioca. Ele vaza em busca de outra instituição que lhe ofereça um produto melhor, porque ele não entende que ele é membro da igreja, e quando há virtudes e quando há fraquezas, todos estão envolvidos naquilo, e todos nós devemos trabalhar para a edificação da igreja. Você está fazendo o que para abençoar essa igreja aqui? Me diz aí. O que você está fazendo para, por meio do ministério da primeira igreja batista de Muriaé, alcançar essa cidade, que existe um expressivo número de pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, cego tateando nas trevas? Você precisa se envolver na vida da igreja. Agora, qual é o grande ponto? Se nós olharmos para o ministério pastoral como sendo o ministério, e eu simplesmente assisto o que está acontecendo,
teça um elogio aqui, um elogio acolá, mas via de regra só crítica, você não está entendendo a missão da igreja e você não está contribuindo para a edificação de uma igreja saudável. E detalhe, só existe igreja saudável se existir membros saudáveis. E à medida que a gente transfere toda a responsabilidade para o pastor, para os líderes, e a gente fica como que, estou passivo nesse processo, estou neutro, você está fugindo da sua responsabilidade. Eu costumo dizer que na igreja é basicamente assim, não tem como fugir, infelizmente, via de regra é assim. Se dá certo, glória a Deus, como o povo gosta de dar glória a Deus, né? Deu uma coisa certa, um projeto, uma obra, pastor, glória a Deus, glória a Deus. Deu errado, a culpa é do pastor, eu falei que não ia dar certo esse negócio, mas ele é teimoso, autoritário, quer fazer tudo, centraliza, dá para fulano não tem competência. E aí, no domingo, você sabe que o cardápio não é mais o que deveria ser. No domingo o cardápio é pastor milanesa, pastor assado, pastor grelhado, ou seja, o rango do almoço é falar mal das coisas da igreja. Via de regra, a culpa é sempre do infeliz, do pastor. O John Stott nos ensina o seguinte: prestamos um desserviço à igreja sempre que nos referimos ao pastorado como o ministério. Pois se usarmos o artigo definido, damos a impressão de que pensamos que o pastorado é o único ministério que existe. Arrependi-me disso algumas décadas atrás e convido meus leitores a se unirem a mim na penitência hoje. Se arrependa disso, o pastorado não é o único ministério na igreja. Há vários ministérios e você tem que encontrar o seu lugar na seara. Se não encontrou ainda, identifique o seu lugar nessa seara e trabalhe com dedicação. Por quê? Se isso não acontecer, via de regra, há dois erros em relação ao ministério pastorado. Entender o pastorado como único e exclusivo ministério da igreja, e aí você tem o mito do pastor faz tudo. Se é o único ministério, então o pastor que faça tudo. Afinal de contas, nós estamos pagando ele para isso, né? Tem aquela mentalidade que o pastor é empregado da igreja. Se ele é sustentado pela igreja, então que ele faça tudo, absolutamente tudo. Eu não tenho um compromisso com isso. Por outro lado, considerar os outros serviços da igreja como ilegítimos, indignos ou inferiores gera um outro problema. A tristeza do crente faz nada. É aquele crente que simplesmente vem à igreja como um cliente, observar o que está acontecendo. Ele pode ficar aqui se as coisas estiverem boas. Eles podem sair se as coisas não andarem conforme ele planejou. Isso é um problema. Eu vou saltar aí as frases do Stott, por conta do tempo, e eu vou lá para a confusão que isso gera. Passa uns 2 slides para mim. Olha só. Quais são os problemas? Confusão, sobrecarga, esterilidade e frustração. Quando a igreja não exerce o sacerdócio universal, você tem isso aí, confusão. Tenta imaginar a mão fazendo a função do pé e o pé fazendo a função da mão. Vai dar problema. Já viu antigamente como funcionava nas igrejas batistas? Eu sou de igreja batista há muito tempo. Meu avô é batista, minha mãe é batista, eu sou batista, estou criando meu filho na igreja batista. Somos os batistas do Papa Amarelo. Mas era comum nos corredores da igreja, antes da eleição, né, naquelas famosas sessões que acontecia, o indivíduo que era do cargo de indicação, né, a comissão de indicação, sai perguntando: e você o que você quer fazer? E aí, não, você consegue, vai lá botar teu nome aqui. E aí, catando o nome no meio do corredor da igreja, e aí você tinha, às vezes, literalmente, a mão tentando fazer a função do pé, o pé tentando fazer a função da mão. E qual era o resultado? Confusão. Fritava as pessoas, elas ficavam frustradas, decepcionadas, amarguradas, iradas, e a igreja não fluía, não acontecia, porque não é simplesmente, eu quero fazer isso. A questão é, Deus te chamou para fazer o quê? E a evidência de que Deus chamou para fazer aquilo específico é que Ele te deu os dons, as capacidades para aquilo, que podem ser aperfeiçoadas, mas você tem pelo menos ali o elemento básico, elementar. Gera sobrecarga, porque você tem, via de regra nas igrejas, 20% trabalhando, que já é um número bom na tua conjuntura, e 80% dando pitaco. Sabe como é crente, né? Quer sair na foto, mas não quer carregar o banco. E bem, esterilidade, uma igreja infrutífera, ninguém ajuda a se comprometer. E a frustração, a igreja fica então, portanto, frustrada. E aí Paulo diz assim a Timóteo: mantenha viva a chama e o dom que está em você. Tem que manter viva esse dom que há em nós. E o texto que eu li inicialmente está lá, talvez seja o último slide desse ponto aí. Pelo poder de Cristo, vejam isso aí, pelo poder de Cristo, o corpo todo é ligado e unido pelas juntas e ligamentos, e cresce como Deus quer que cresça.
Ou seja, há um padrão, há um modelo. Esse modelo não é esses modelos vendidos nas comunidades pragmáticas do crescimento de igreja. É um movimento do Espírito. Deus é quem dá o crescimento da igreja. E aí, meus irmãos, meu último ponto, eu não posso deixar de falar nisso, e desfrutando da sua paciência, é o seguinte: ouçam bem isso aqui é sine qua non. Fortalecer a fé da igreja por meio da pregação do Evangelho. Não existe nenhuma possibilidade de termos uma igreja forte, sadia, saudável, sem a pregação do Evangelho. Nós estamos celebrando esse ano os 500 anos da Reforma. Se você vivesse no século XV, até o século XV, sobretudo naquele período da Idade Média, do ano 500 ao ano 1500, você não encontraria isso aqui no centro. Esse utensílio que nós chamamos de púlpito, ele foi trazido para o centro da igreja pela Reforma Protestante. Não é para o pastor aparecer, é para que a palavra tenha primazia na vida da igreja. É a pregação da palavra que dá fôlego à igreja. E à medida que o púlpito vai sendo colocado de lado, a igreja vai inserindo vários elementos no culto. Outro dia eu fui pregar no aniversário de uma igreja de 25 anos, só o grupo de fora cantou 14 canções, mais 5 do Ministério de Louvor, mais uns 3 hinos do cantor cristão. Eu já estava cansado. Eu estava com meu filho do lado, meu filho falou assim: pai, você ainda vai pregar? Fica em oração que o inimigo está furioso. É complicado. Quando eu sou convidado para pregar, eu já falo logo: meu irmão, como é que funciona aí? Assim, olha, estou fora. Esse meu lenço está aqui cheio de... Bem, deixa eu ler um negócio para vocês que eu acho bem interessante. Uma frase de um pregador chamado Stuart Olliott. Se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história da igreja, o que observaria? Vejam, que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. O reino de Deus e a pregação são irmãos siameses, que não podem ser separados, juntos eles permanecem de pé ou caem. O que esse homem está dizendo? Quando a gente olha para a Bíblia, para a história da igreja, o crescimento saudável da igreja está intimamente ligado à pregação do Evangelho. E nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu a ouvir pregação. Você sabe que agora a filosofia é quanto mais curto, melhor. Inclusive existe uma dinâmica nos seminários católicos que é a seguinte: está lá um sacerdote mais experiente instruindo outros sacerdotes em formação, e tem uma máxima entre eles para homilia, que é diferente da pregação. A pregação é uma arte que não foi inventada pelos reformadores, mas ganhou concreção a partir do século XVI. Então, o que é dito nos seminários católicos? Uma espécie de brincadeira entre eles: até 15 minutos Deus fala, a partir de 15 é o homem, passou de 20 é o diabo. Então é 20 minutos no máximo. Por quê? As pessoas não suportam mais ouvir pregações positivas, sobretudo numa sociedade como a nossa, altamente audiovisual, que a televisão está emburrecendo as pessoas, no sentido de dificultar a capacidade reflexiva. Então, quando o sermão começa a ficar mais denso, mais profundo, que requer realmente uma atenção maior, as mentes vão sendo dispersas. E aí a necessidade dos pregadores, foram chamados para anunciar o Evangelho, de treinar as igrejas para ouvir, não é? Existe curso de oratória? Quem já ouviu falar de curso de oratória? Tem vários. Agora, vocês já ouviram falar de curso de escutatória? Todo mundo quer falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. É um dom, é um estudo. Tem que fazer esse curso, pastor Áquila. O curso de escutatória, como ouvir a pregação. Eu já fiz esse sermão lá na igreja. Eu fiz uma série de sermões sobre pregação, supremacia da pregação, como a arte de ouvir a pregação. É uma arte. Ouvir a pregação do Evangelho, e isso vai promover o crescimento. E essa pregação, como que ela deve ser? Eu vou pontuar rapidamente, eu sei que o tempo já está bem estourado. Vamos lá. Essa pregação, pastor Áquila, pastor Márcio, tem que ser profética e pastoral. Por quê? A pregação cristã envolve um duplo ministério. O caráter profético afirma as verdades doutrinais e os padrões éticos revelados por Deus em sua palavra. Ao mesmo tempo é paciente com aqueles que são lentos para crer e não conseguem viver os padrões bíblicos. Em outras palavras,
O ministério do pregador é ser como Amós, boca de profeta e coração de pastor. Então tem pastor que não é equilibrado na sua pregação, ele só é profético, mas não é pastoral. Tem outros que são apenas pastorais, mas não são proféticos. O que significa isso? Ele tem que disciplinar na pregação, ele tem que corrigir, mas ele também tem que consolar, confortar. E tem crente que gosta de apanhar, né? Gosta daquele pastor que ele bate, olha. Ei, glória a Deus. E tem aquele pregador que é monotemático. Você pode ir lá todos os domingos do ano, 52 domingos do ano, ele está dando chicotada na pessoa. Eu falei, cara, e o povo também, pastor? E pá, você não vale nada, você não presta. E pá, o cara já entra atribulado. Você fica ouvindo isso o tempo todo, o cara vai morrer, pô. Então a pregação do evangelho é disciplina e ao mesmo tempo ternura. Tem que ter esse equilíbrio. Um pastor chamado Warren Wiersbe, um pregador que por 50 e poucos anos foi pastor da mesma igreja, pregou a Bíblia inteira na igreja dele. Ele diz assim: se condenarmos sem oferecer qualquer remédio, colocaremos mais fardo sobre as pessoas. Se encorajarmos os que devem ser repreendidos, vamos ajudá-los a pecar. A pregação bíblica deve ser o quê? Equilibrada. Equilibrada. Tem que ser equilibrada. Se não for equilibrado, vai gerar problema. Tem que ter equilíbrio. Os puritanos diziam que a pregação tem que perturbar o tranquilo e tranquilizar o perturbado. O cara chega em pecado na igreja, já está tudo bem, né? Senta aqui, chega tranquilo. Ele tem que sair perturbado. Meu Deus, eu tenho que mudar de vida. Já aquele outro entra atribulado, meu Deus, Deus não me ama, Deus não me ama, sai aqui no coração. Irmão, você é objeto do amor de Deus, olha para a cruz é evidência de que Deus o ama, ele sai em paz. Então tem essa dinâmica, perturbar o tranquilo e tranquilizar o perturbado. Envolve dom e estudo. A pregação cristã é fruto de um dom concedido e de um estudo alcançado. Tem gente que acha que pregação é fácil, a vida do pastor é uma beleza, né? Pregar no domingo é uma coisa fácil. Vou dizer uma coisa para você: quem tem juízo não entra nesse negócio. Quem tem um pouquinho de juízo não entra nisso. É sério. Porque é uma tarefa sobre-humana. Tente imaginar, domingo após domingo, você está atrás de um púlpito pregando as pessoas, ensinando as pessoas. Faça chuva ou faça sol. Porque crente é o seguinte: passou bem a semana, comeu alguma coisa no sábado à noite, se sentiu bem, ele fica em casa, dorme, vai para a praia, no Rio de Janeiro, tá nem aí. Agora imagina o pastor, ainda o pastor domingo, não, o pastor não sentiu bem, ficou até mais tarde no Netflix, não amanheceu bem. Ele falou para você assistir no videozinho dele aí na internet, que ele não está legal não. Domingo que vem talvez ele venha. Nananina não, todo domingo está aqui o peão. E tá rindo, hein? Tá assistindo Netflix, hein, malandro? Mas tá no domingo aí, né? Tá no domingo, tá bem. Então ele tem que ter, vocês viram, né? Então envolve dom e ao mesmo tempo ele tem que se esmerar em estudar. E não é fácil. Eu ouvi uma vez um pregador citando um professor dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: olha, perguntaram para ele quanto tempo de preparo para pregar o ideal. E o professor disse assim para ele: isso depende muito. O mestre lá, o Warren Wiersbe, depende quanto tempo ele prega. A regra é o seguinte: para cada minuto de pregação, 1 hora de preparação. Se ele prega 50 minutos, ele tem que ter 50 horas de preparo para pregar o sermão. Agora tem indivíduo que prega 3 vezes por semana. Isso demanda tempo, energia. Por isso, quando a igreja não entende o seu papel e coloca tudo nas costas do pastor, o pastor tem que ir para o mercado comprar as coisas da cantina, o pastor tem que ir na loja de matéria de construção comprar o argamassa que faltou para o negócio, o pastor tem que ir lá no cemitério enterrar não sei quem, o pastor tem que ir na creche ver a criança que está doente, tem que ir no berçário porque nasceu uma filha da mãe da fulana, dizendo, entope a agenda do pastor. Aí no domingo, essa pregação aí, eu acho que o pastor até repetiu, hein? Ele deu outro nome aí, mas eu acho que essa aí já passou. Tem que dar tempo e condições do pastor estudar. Conferência, literatura. Posso dar um bisu aqui? Você não concorda? O pastor é estiloso, né? Lá na igreja já não deu regra, irmãos. Dia do pastor, negócio de gravata, meia. Não, esquece isso. É livro. Livro. Ouça aqui, irmão. Livro. Dá livro para esse homem e cobra para ele ler, né? Agora livro selecionado, não é qualquer coisa não, que ele é exigente, hein? E caminhando, séria e apaixonada, razão e emoção, mente e coração, seriedade e alegria, luz e fogo. A pregação precisa ter equilíbrio para que tenha eficácia. Em outras palavras, o pastor tem que ter ao mesmo tempo uma
capacidade de apresentar o evangelho envolve teologia, o elemento cognitivo, a razão, a boa teologia, mas ele tem que ter bem autoridade, poder espiritual. Isso você não acha nos livros, isso você encontra de joelhos em oração. Você sabe o que é unção? Eu também não. O reverendo Antônio Elias foi perguntado: pastor, eu já li a Bíblia várias vezes, eu não encontro o que significa a palavra unção. Ô meu filho, eu também não sei não, mas eu sei que uns são, outros não. É aquela coisa que você sabe, esse camarada é diferente, ele tem realmente uma graça que vem do céu. Você não acha isso na livraria para comprar. Eu queria achar ô meu irmão, eu vim aqui na livraria, onde é que você tem aqui unção aqui para vender aqui para mim, que eu estou meio sem unção. É uma coisa, uma graça, e o pastor tem que ter esses dois elementos, tem que ser séria a pregação e tem que ser ao mesmo tempo apaixonada. E algumas pessoas confundem as coisas, elas acham que seriedade na pregação é o pastor sisudo, né? Imposta a voz, meu irmão, nesta noite nós vamos... Tem que ter reverência, tem que ter seriedade, mas, como dizia o Spurgeon, tem que ter uma dose de humor. A vida já é muito cáustica. Na medida certa, precisa ter essa mensagem séria e apaixonada, viva, né? Vou saltar a frase do Spurgeon aí, e aí eu vou apenas ler para vocês, porque meu tempo terminou. Promover o ministério de oração como oxigênio da igreja. Sem ministério de oração na igreja não adianta. Não adianta. Eu não sei aqui, pastor, mas lá na nossa igreja tem sido uma luta manter os cultos de oração. E as pessoas dizem que o problema é falta de tempo. Mas eu acho engraçado que no dia do feriado ninguém vai. Eu falei, tem um negócio errado. Por quê? Tu está trabalhando e o trânsito está ruim, mas no feriado infeliz não vai. Eu falei, então o problema é outro. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar. A oração é um fardo. E a gente ora pouco comunitariamente porque a gente não ora em casa sozinho, nem com a família. E a gente precisa orar desesperadamente. A igreja não é uma empresa que está indo mal, a gente contrata um consultor, olha, vem cá, bota aqui na mesa, o que eu preciso fazer para minha empresa funcionar? Olha só, você tem que ver aqui o seu RH, qualificar os profissionais, você tem que entrar na internet com força, o mundo hoje é um mundo virtual. Não é isso, tem que colocar recursos aqui, não. A igreja é um organismo vivo, é uma batalha espiritual travada. E a gente precisa orar por nós mesmos, por nossa igreja, pelos ministérios, pela cidade. E a igreja precisa se reunir para orar. E a igreja antiga, lá em Atos 2, diz assim: e perseveravam nas orações. Você precisa orar. Eu quero te encorajar aqui, ore por essa igreja. Deus está fazendo uma coisa linda aqui na vida dos irmãos, e pode fazer muito mais. E Deus escolheu agir em resposta à oração do seu povo. A igreja precisa se reunir para orar. Nos cultos públicos de oração, nos grupos menores, nos lares, os departamentos, tem que se reunir para orar, dobrar os joelhos, não é aquela reza não. Você tem uma diferença entre reza católica, ladainha evangélica e oração bíblica. A oração bíblica é outra coisa, é realmente devotar ao Senhor, buscar o Senhor em sinal de dependência dEle. E aí eu encerro lendo para vocês o texto de 1 Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Vamos repetir? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem dá o crescimento à igreja? Deus. Mas para Deus dar o crescimento, alguém planta e alguém rega. E eu oro para que os irmãos plantem e reguem, para que Deus conceda crescimento. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. A oração está no Salmo 67. Vamos ler juntos? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Que o Senhor nos abençoe.